Olá, sou Jefferson Luiz De Simone, sou o criador da linguagem de programação AI Scripter. Na aula de hoje falarei sobre o comando Data Crop Screen, ou podemos falar também Data Crop Screen. Tá? Esse comando ele recorta um conteúdo textual, né? Ele recorta os dados de uma janela, né? Para que possa ser colado em outro lugar, em outro aplicativo, né? Num editor, etc. Então é um comando que simula, na verdade, a ação de recortar. Né? Nós, no sistema Windows, geralmente, quando estamos trabalhando, utilizamos o Ctrl+C, o Ctrl+V, né? Nós copiamos usando o Ctrl+C, são combinações de teclas, né? E colamos usando o Ctrl+V e recortamos usando o Ctrl+X, por exemplo, no Windows. Né? Então essa é a ação de recortar. Temos a ação de selecionar, copiar, colar e também recortar. Né? E quando nós recortamos um texto de alguma janela, ou de um editor, ou de qualquer outra parte do sistema, nós podemos depois colar. Né? Então, assim como a ação de copiar, a ação de recortar também permite colar o conteúdo que foi recortado. Né? A diferença é que o conteúdo recortado ele é retirado do seu local de origem, ele não fica lá, diferente da ação copiar. Tá certo? Reduzirei um pouco o tamanho da fonte, demonstrarei como funciona esse comando. Tenho aqui uns outros comandos complementares, né? Então esse comando ele precisa na verdade de um comando complementar para funcionar, que é o comando data select screen. Né? O comando data select screen ele é explicado em outro vídeo do canal da inteligência computacional. Eu falo sobre esse comando em outro vídeo. Se você quiser procurar, então, né, no canal da inteligência computacional no YouTube, por favor, procure esse vídeo para entender melhor sobre esse comando. Mas então esse comando ele seleciona o conteúdo. Então antes de copiar é necessário selecionar. Né? Então esses dois comandos simulam uma tarefa simples, simulando o comportamento do usuário em sistema Windows. Né? Então geralmente o usuário seleciona o texto e depois recorta. Né? Então ele seleciona e depois recortará, né? Selecionará e depois recortará com o comando data crop screen. Tá certo? Então essas aqui são as ações de selecionar e recortar. Né, muito parecido com selecionar e copiar, tá certo? Então, para realizarmos um teste aqui, faremos o seguinte: eu recortarei o conteúdo, eu abrirei aqui o bloco de notas do Windows, né? Aqui, ó, estou preparando o cenário de teste aqui, né? Nós teremos aqui um texto, teremos aqui alguns caracteres aqui aleatórios, eu colocarei uns caracteres repetitivos aqui, né? Na verdade, pronto, eu coloquei algumas linhas com caracteres repetidos. E nós faremos o seguinte: nessa janela do bloco de notas, né, nessa janela do bloco de notas, ela será a nossa janela de origem. Né? A partir dessa janela, eu copiarei o texto, recortarei o texto, né? O nosso robô, na verdade, desculpe, recortará o texto dessa janela, tá certo? E depois nós colaremos isso em outra janela, ok? Bom, faremos o seguinte: colaremos uma outra janela, ele será recortado e colado. Então, colaremos isso numa outra janela de um outro aplicativo. Deixe-me ver aqui. Abrirei aqui um aplicativo diferente. Farei uma experiência diferente aqui. Abrirei aqui um outro aplicativo. Vamos procurar aqui o aplicativo. Vamos ver aqui o Paint. Abrirei aqui um programa de desenho. Né? O Paint, que é um programa de desenho do Windows, né, para tratar imagens e desenhos e etc. E aqui, eu colarei aqui, manualmente, né, eu colarei o texto, que vai ser recortado pelo nosso robô. Então veja que o nosso programinha, o nosso robô, ele recortará, né, recortará o texto automaticamente dessa janela aqui, ó, dessa janela do bloco de notas, ele recortará esse texto aqui, certo? E depois, de forma manual, eu colarei esse texto que foi recortado, né, aqui na janela do Paint, do programa de desenho, certo? Então vamos fazer essa experiência, vamos lá. Executarei o programa, sim, só observando o seguinte também, que aqui temos um comando prog pause segue, que é um comando que pausa a execução do programa por alguns segundos, né? Como esse comando aqui ele está no início do programa, né, será feita uma pausa antes do processamento ser iniciado, antes do programa de fato executar os demais comandos, né? São as ações, realmente as ações de copiar e recortar o texto, será feita uma pausa de 5 segundos ao iniciar o programa. Tá? Eu defini aqui 5 segundos.
Isso é para que dê tempo, né? Para que eu tenha tempo de alternar para a janela do bloco de notas, tá? Eu preciso de 5 segundos para que depois que eu iniciar o programa eu consiga ir para a janela do bloco de notas. Então eu preciso de um tempo aqui, por isso essa pausa aqui antes de iniciar o programa, tá certo? Executarei agora então, vamos ver se funciona. Clicarei no botão executar aqui no meu canto superior direito do editor, né? Ok? Confirmarei a janela, tem a janelinha aqui de mensagem para iniciar o programa. Após confirmar o início da execução, eu imediatamente alternarei lá para aquela janela do bloco de notas, né? Veremos então. Estou aqui na janela, vamos aguardar até que ele recorte o conteúdo. Veja que ele recortou, tá? Ele selecionou e recortou o conteúdo do bloco de notas. Agora, eu alternarei para o programa Paint do Windows, como eu disse, selecionarei aqui um objeto de texto desse programa de desenho. Aqui, selecionei, e aqui eu colarei de forma manual o conteúdo que foi recortado pelo nosso robô. Vamos ver então? Clicarei com o botão aqui direito do mouse e selecionarei a opção colar. Veremos aqui. Ó, veja que ele colou de fato aqui o conteúdo que foi recortado lá do bloco de notas, né? São esses caracteres repetidos aqui que eu havia colocado lá no bloco de notas. Veja que ele retirou daqui, né? E depois eu colei aqui. E por que eu pude colar? Porque ele transferiu, né? Ao recortar esse conteúdo, ele transferiu para a área de transferência do Windows. Ele passou isso para a área de transferência, que é uma memória temporária, para que depois, né, o usuário possa usar esses dados colando em outras janelas de aplicativos, que foi o que eu fiz aqui. Tá certo? Então é isso que eu tinha para mostrar na aula de hoje, o comando data crop screen, ou data crop screen, tá certo? Como você quiser pronunciar, né? Então é isso, ele funciona em conjunto com o Data Select Screen, tá bom? Muito obrigado, então, por favor, pesquise mais no canal da Inteligência Computacional no YouTube sobre os demais comandos da linguagem iScripter, né, para você conhecer melhor essa linguagem, e até a próxima aula, então, ok? Muito obrigado.